Você já percebeu a gama de pessoas que botam rótulo nas outras? Você é uma pessoa perdida, você não serve para nada, você não tem entrada no reino de Deus, você está totalmente perdido. Você já ouviu algumas frases nesse sentido? Agora eu quero trazer você para um outro prisma. O que Deus pensa dessas pessoas que estão literalmente perdidas para esse mundo? Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos amados, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Newton Soares, esse é o nosso canal, o canal que traz reflexões bíblicas e é um devocional. Eu gostaria muito de contar não só com a sua presença aqui assistindo nossos vídeos, mas também com a sua inscrição no canal, uma vez que o canal é novo e precisa alavancar para poder alcançar muita gente que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu posso contar com a sua inscrição? Então, no finalzinho do vídeo, nós vamos falar mais a esse respeito, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui. Meus queridos e minhas queridas, nós vivemos em um tempo em que as pessoas costumam colocar rótulo. Elas determinam o que as pessoas são. Já percebeu? Esse é o fulano que não vai dar para nada, esse é o ciclano, essa ciclana está perdida. Enfim, as pessoas costumam colocar rótulo, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar o que está dentro da outra, mas ela vê o que? O exterior. Mas Deus, Ele olha dentro de nós a nossa capacidade ou a nossa incapacidade de fazer as coisas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Deus, além de nos olhar por dentro, Ele nos entende. Ele estende o cordão de misericórdia na nossa vida. E muitas vezes no afã de a gente falar com a outra pessoa, que precisa de Deus, nós acabamos atrapalhando o processo de Deus. Porque existem situações em que Deus está tratando da pessoa, está moldando a pessoa. E uma só palavra, você pode acabar com tudo que Deus está trabalhando ali com aquela pessoa. É muito comum hoje você ver as pessoas falar assim: olha, eu estou longe de Deus, estou longe daquela igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou magoado, não quero mais saber de nada. Não é assim que você costuma de vez em quando ouvir, ou até mesmo você já falou isso para algumas pessoas. Por que isso? Porque existe sim uma gama de pessoas que parece que é uma santidade em pessoa. Ela começa a rotular todo mundo, esquece que ela também precisa de uma transformação. Só que ela enxerga somente o pecado da outra pessoa. E como eu disse no início aqui, Deus nos olha não o nosso exterior, Deus olha dentro de nós. Até as nossas fraquezas, Deus sabe por quê. E quando você é fraco, quando digo fraco é no sentido espiritual, você às vezes cai, você peca, Deus de antemão já sabia que ia acontecer com você. E mesmo assim, Ele estende o quê? O cordão de misericórdia para que você seja alcançado por essa mão poderosa. O que eu quero dizer é que você, apesar de ter rótulos, você tem salvação. É verdade. Deus estende, além do cordão da misericórdia, aquela corda imensa, Ele estende também os seus braços abertos para te receber, para te abraçar e para dizer que conta com você, independentemente daquilo que você está fazendo hoje. É verdade. Porque Deus conta com você porque Ele conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece as suas fraquezas. Deus quer contar com você. E de repente você fala: pastor Newton, eu não sei o que eu vou fazer, eu sou fraco mesmo, eu tenho vício, eu já fiz tanta coisa errada, sabe? Para mim não dá, pastor, não dá. Se eu chegar em determinado lugar, as pessoas vão começar a apontar: ah lá o seu José, ah lá o Antônio, ah lá a Maria, eles fez isso, ela fez aquilo. Espere, calma.
Esse julgamento é um julgamento humano. Deus não vai te julgar. Deus quer apenas sinceridade. Essa sinceridade que você tem em dizer que não tem capacidade de servi-lo, é isso que Deus quer ouvir. Porque a transformação não é humana que acontece dentro de você. Talvez você está pensando, olhando pela ótica humana, que você não tem capacidade, ok. Mas quem é que tem capacidade de se moldar? Ninguém. Essa transformação, ela vem do alto, do próprio Espírito Santo, que nos molda e nos transforma. E quando essa transformação chega dentro de nós, aí nós percebemos, e aquilo que nós não, que faríamos, né, estávamos fazendo tempo atrás, e hoje não temos mais nenhuma vontade. Por quê? Porque a transformação, ela foi de dentro para fora. E começa aqui na nossa mente, de não querer mais praticar tais coisas, de o pensamento serem outros, não é verdade? Então, essa transformação, ela é divina, ela não é humana. Então, não se preocupe com as críticas humanas, não se preocupe com aquilo que as pessoas estão apontando a seu respeito, e você está longe de Deus porque você, de repente, teve uma fraqueza, você caiu, não quer voltar. Não faça isso. Não faça isso porque, olha, Deus acredita em você. Deus ainda espera por você. A capacidade de misericórdia de Deus, ela é tão grande, tão imensurável. Não dá para explicar em palavras. Talvez você fale, pastor, mas eu fui tão fundo, mas tão fundo, que não tem como me tirar de lá. A mão de Deus, ela vai lá no fundo e te arranca desse buraco. Você pode ter certeza disso. A misericórdia de Deus e a graça de Deus é muito maior do que o pecado que você tenha, porventura, cometido. Veja um versículo aqui interessante, preste atenção. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Veja isso. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem falou isso? Quem falou isso? Foi um ladrão. Estava na cruz, sendo crucificado ao lado de Jesus. E olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. E qual seria o julgamento das pessoas para esse ladrão? Já está condenado, tem que morrer mesmo, não vale nada. Não seria desse jeito? Mas o que acontece ali é que esse ladrão, na hora H, ele começa a passar um filme da sua vida, o quanto mal ele fez para a sociedade, para as famílias e, acima de tudo, para si mesmo. E quando olha para Jesus, ele vê ali um Deus sendo crucificado. Ele até discute com o outro companheiro dele, né, que quer realmente zombar de Jesus. Não, peraí, você não, né, você está zombando dele. Nós merecemos estar aqui, nós merecemos. Ele não. Ele é puro. Ele é Deus. Por que ele está aqui? E com essas palavras, Jesus estava ouvindo. E quando ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus de pronto responde para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então você percebe a ótica de Deus? Você percebe como as pessoas são diferentes do julgamento de Deus? Deus é completamente, foge completamente da ótica humana. É isso que eu quero falar ao seu coração, querido, querida. Talvez você foi muito fundo no seu pecado. Talvez você foi longe demais, você acha que não tem nenhuma chance para você. Quem disse isso? Quem disse isso para você? Então você não conhece a misericórdia de Deus. Deus quer te salvar. Deus quer botar anel no seu dedo, chinelo lá nos seus pés. Claro que eu estou falando do filho pródigo, né? Quando o rei encontra o pai
Mas é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Imagina um ladrão condenado, não tem mais nada para fazer na vida, é morrer e acabou, mas naquele momento ele lembra de tudo que fez e há um arrependimento dentro dele. Ele começa a se arrepender de tudo que ele fez. Não é porque ele ia morrer. Ele se arrependeu porque ele caiu em si. Ele viu o quanto ele fez maldade para as pessoas e o quanto naquele momento ele sentia vazio. Vazio. Não porque ia morrer, mas vazio de si mesmo. De tudo que ele fez, de tudo que ele roubou, de tudo que ele praticou. E de repente está acontecendo com você a mesma coisa. De tanto que você tem feito nessa vida, mas você se sente vazio. Você não tem paz para dormir. Você não consegue dormir. Você não tem paz consigo mesmo. Você está depressivo, está angustiado. Você não sabe o que vai fazer. Quando você olha para o lado, você fala que não vai se achegar a Deus por conta das críticas. Eu quero te dizer, querido, querida, Deus ainda conta com você. Não se preocupe com as críticas. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque todos nós entraremos no reino de Deus, cedo ou tarde. E quem sabe? E ao chegar lá, você vai ouvir isso, ó, quando você falar com Deus agora. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você quer estar com Deus no paraíso? Você quer voltar a uma vida com Deus? Basta ser sincero. Só isso. Não precisa de ritual. Não precisa pagar promessa. Não precisa subir um monte de joelho. Não precisa fazer nada disso. Nada. Absolutamente nada. Você precisa simplesmente abrir o coração, reconhecer os seus erros e pedir uma oportunidade para começar de novo. Olha que interessante esse ladrão na cruz. E o versículo de cima diz o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, esse que foi salvo, repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma, mesmo sendo condenado, vivendo a mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que nos foi feito. Merecíamos estar aqui, mas este nenhum mal fez. Olha o reconhecimento desse ladrão. Aí ele completa, olhando para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vê que uma pequena atitude mudou tudo na vida desse homem. E é isso que Deus quer que você faça hoje. Apenas uma atitude para mudar tudo na sua vida. De repente você olha para o lado, tem drogas que você consumiu e você quer consumir. Você abre a sua geladeira, a sua estante, está cheio de uísque, gin, tudo para você consumir hoje, além das drogas mais fortes. E eu te digo, ainda há esperança para você. Basta simplesmente falar: Deus, eu estou aqui, não tenho forças, mas eu quero estar contigo. Pronto. Simplesmente isso. O poder de Deus vai te visitar, vai te alcançar e você vai viver uma nova vida. Muito bem, meus amigos, espero ter te ajudado. Espero também agora a sua inscrição no canal para que nós possamos alcançar muitas vidas que precisam ouvir um pouco da palavra de Deus. Os nossos vídeos acontecem segunda, quartas e sábado. Deus abençoe sua vida. Forte abraço, graça e paz.